Vamos para a palavra. Sabe que hoje eu gosto quando eu ministro à noite, porque eu faço uma imersão no domingo, né? Domingo você não conta comigo para nada no dia que eu vou pregar. Se ligar eu não atendo. Mal eu respondo o WhatsApp. E hoje não foi diferente. O Espírito Santo me tomou em casa logo cedo, eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Quando eu conseguia parar de chorar, eu ia conversar com a minha esposa outro assunto e começava a chorar de novo. E a palavra de Deus, ela me pegou e ela foi tratando dentro do meu coração. E foi me lembrando coisas que eu já vivi, coisas que aconteceram. E Deus, Ele bradou na minha vida no dia de hoje. E na continuação daquilo que eu vinha falando no começo, no caminho, quando eu vinha para cá, eu vi aquela destruição e me lembrei que eu participava disso há muito tempo atrás. E como eu me senti um peixe fora d'água vindo de lá para cá. Como eu não consigo mais encaixar num ambiente como esse. E é algo que me entristeceu, foi que as pessoas pareciam felizes em meio a tanta destruição. As pessoas tinham uma alegria momentânea, mas que transpassava para aqueles que olhavam até uma inveja de querer viver aquilo. Porque eles se sentiam tão felizes, tão alegres, sem saber na verdade nem o que eles estavam fazendo ali. Porque eu me sentia assim. Eu me sentia feliz, alegre. Mas quando eu chegava em casa à noite, colocava a minha cabeça no travesseiro, eu falava: por que eu estava lá? O que me movia a estar ali? Qual é o verdadeiro sentido daquilo? De viver isso, de querer isso, de sentir prazer nisso. Eu via, mas não enxergava. E na verdade, tudo aquilo não passava de uma ilusão. Sabe? E voltando ao fato de que nós precisamos levar isso que vivemos aqui para quem está lá fora. Semana passada eu tive a notícia de que um homem que muito fez por mim, ele não media esforços para onde quer que eu estivesse, fazendo o que eu estivesse fazendo, ele parava e falava do amor de Deus para mim. Ele andava com um cajado no meio da rua desse tamanho. O nome dele é José Santo. E aonde quer que eu estivesse e aquele homem me visse, ele parava para falar do amor de Deus para mim. Tinha vezes que eu me escondia, mas ele ia até o meu esconderijo e falava: eu estou te vendo. Já encontrei com ele dentro do hospital de madrugada, ele orando pelos enfermos. E ele nunca se negou a falar do amor de Deus para mim. Eu conheci esse homem vendendo banana. E eu tinha um Rottweiler e ele era muito bravo. Ninguém passava no portão da minha casa e encostava naquele portão, porque todos tinham medo. Ele era grande, ele pesava 42 quilos. Um cachorro imenso, forte, lindo. E ele era o único que ele deixava ele passar a mão nele. Até os animais sentem a presença de Deus dentro das pessoas. Porque ele rosnava para todo mundo, latia para todo mundo. Mas para aquele homem, ele sentava e balançava o cotoquinho de rabo que ele tinha. Hoje ele está em enfermidade, ele está doente, ele está até precisando de doação de sangue. Depois, se você sentir no seu coração, fala comigo, porque eu também vou fazer isso. Ele está lá no Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo, é o Hospital São Paulo, né? Do funcionário público. Na Rua Borges de Lagoa. É lá, né?
está internado lá precisando de sangue, de doação de sangue. É um homem que fez muito, sabe? Com pequenos gestos, com pequenas atitudes, porque ele não teve vergonha de proclamar o Evangelho. Quem sabe se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Porque mesmo quando eu tentava me esconder, ele não se escondia da missão dele, que é proclamar o Evangelho. Ele era um verdadeiro, mesmo sem subir em altares, mesmo sem ter um microfone, ele nunca se calou para a voz de Deus, porque ele enxergava a verdadeira missão de todos nós. Sabe, mas isso não tem nada a ver com a palavra. Tem a ver com o que a gente precisa fazer verdadeiramente. Abram a Bíblia de vocês no livro de João. O Evangelho de João, capítulo 9. Sabe que trazendo foi como se eu estivesse cego. E por mais que eu pudesse enxergar, eu não via. E um amigo meu, no ano passado, a família dele é cristã, ele com certeza já ouviu falar da palavra de Deus, ele conhece Jesus Cristo, mas ele nunca quis dar ouvido a isso, ele nunca quis viver isso. E no ano passado ele sofreu um acidente, onde ele foi atropelado por uma perua, e ele bateu a cabeça na guia e ficou cego, 100% cego. Ele não enxerga mais nada. Ele perdeu totalmente a visão, 100% da visão. Ele era um rapaz sadio, sempre enxergou, mas esse acidente fez com que a visão dele totalmente fosse perdida. E esses dias eu fiquei imaginando como seria isso, né? Imaginem você, da noite para o dia, perder 100% da sua visão. Fechem os olhos, todo mundo, por favor. Era como se vocês vivessem em uma eterna escuridão. Por mais que você quisesse ver, olhar, querer, você não poderia mais. Sabe, tudo que é agradável para nós, tudo que nós almejamos, tudo que queremos, tudo que desejamos e temos a ambição de ter, entra através dos nossos olhos. A candeia do nosso corpo é os nossos olhos, por onde entra a vontade de fazer o bem, e também entra a vontade de fazer o mal, aonde é o manancial de todos os desejos pecaminosos e bondosos do ser humano, são os olhos. Esse jovem perdeu a visão. Ele é 100% cego hoje. E nós que podemos ver, que vemos e enxergamos tudo o que queremos, tudo o que desejamos, tudo que é bom para nós, qual o proveito nós temos tirado disso? O que a nossa visão tem proporcionado para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente e para as nossas vontades? O que de bom tem feito e o que de ruim tem agregado na sua vida, a sua visão? Porque na verdade o que eu ouvi muitas vezes é que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é verdade? Então abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 9. Nós vamos ler versículo 35 pelo começo. Prepara que hoje nós vamos ler bastante Bíblia, hein?
título dessa leitura na minha Bíblia, ela é a tradução NVT. É cegueira espiritual. E diz assim: quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem ele é, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e está falando com ele. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornarem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto e ouviram e perguntaram: você está dizendo que somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Feche os olhos, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que venha sobre mim mais uma vez neste lugar, Pai. Derrama sobre mim o teu Espírito, a tua unção, Senhor. Que venha sair de mim um manancial. Que a tua vontade venha prevalecer aqui neste altar. E que eu venha ministrar somente aquilo que é do teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nesta passagem, Jesus Cristo, ele cura um cego, aonde ele pega saliva, mistura com lama, com pó da terra, faz uma lama, passa aos olhos desse cego e manda que ele se lavasse no poço de Betesda. Ele cura esse cego. Ele esfrega o lodo nos olhos dele e fala: vá se lavar. E o cego, obedecendo Jesus Cristo, vai lá e se lava. E ao instante que ele lava os olhos no poço, ele volta a enxergar. Quando isso acontece, um alvoroço começa a se estabelecer nesse lugar. Porque as pessoas não acreditam no que estava acontecendo. Jesus manda que ele vá até os fariseus para que contasse o que havia acontecido. E os fariseus não acreditaram que era ele, que era cego de nascença e tinha voltado a ver. E mandam até chamar os pais dele e perguntam: esse é seu filho? Os pais respondem: sim. Ele era cego? Sim. E quem o curou? Os pais, com medo do que poderia acontecer, porque Jesus Cristo, ele já havia curado em outro dia de sábado, porque nesse dia que houve essa cura era sábado. Ele já havia curado um aleijado no sábado, ele já havia feito muitos milagres, e os fariseus estavam perseguindo Jesus Cristo, querendo incriminá-lo. E já havia um decreto de que quem confessasse que Jesus, que estava fazendo esses milagres, era o Cristo, já ia ser expulso das sinagogas. Então os pais deles ficam com medo e falam: ele já tem idade suficiente para responder por ele mesmo, pergunte a ele. E os fariseus vão até ele e perguntam. E ele fala: sim, foi Jesus que me curou. E eles perguntam novamente e ele fala: vocês, por que perguntam tanto? Vocês querem ser discípulo dele? E os fariseus, enfurecidos com aquilo que estava acontecendo, discutem com ele e até chegam a expulsar ele da sinagoga. E logo após isso, ele tem esse encontro com Jesus, aonde ele reconhece que Jesus é o Cristo e adora ele. E para onde eu quero encaixar o contexto dessa história? Ele de fato era cego, não enxergava nada e era cego de nascença. No começo desse capítulo, do capítulo 9, quando Jesus cura esse cego, os discípulos de Jesus perguntam a Jesus de quem era a culpa por ele ser cego de nascença. Se era dos pais ou se era dele. E Jesus fala: nem de um e nem de outro.
coisas que acontecem em nossas vidas que é para a glória de Deus ser manifestada. Mas para que isso acontecesse, ele, mesmo sendo cego, precisava enxergar mais do que aqueles que viam. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós, mesmo enxergando, não conseguimos ver o manifestar da glória de Deus através das nossas vidas. Porque os nossos olhos estão fechados para a espiritualidade. A gente só quer enxergar aquilo que verdadeiramente é palpável aos olhos. Nós não conseguimos ver Deus na vida dos nossos irmãos. Nós não conseguimos ver Deus se manifestar através de gestos simples. Como o que aconteceu ontem, lá no Jardim Marizal. E Deus usou as meninas da dança para manifestar a glória dele naquele lugar. Porque nós precisamos aprender que visão espiritual é totalmente diferente da visão carnal. Alguém que consegue ter a visão espiritual aguçada, ela vai conseguir ver o agir de Deus nos pequenos detalhes. No comprometimento de uma jovem em adorar a Deus, louvando a Deus com sua dança. Para muitos, é algo que não tem importância. Quando Davi dança para o Senhor, a que estava mais próxima dele, que era a esposa dele, o condenou. Porque os olhos dela estavam fechados para a espiritualidade. O problema é que nós vivemos numa comunidade cristã, onde os nossos olhos só enxergam aquilo que a gente quer ver. Nós enxergamos os defeitos de todo mundo. Conseguimos apontar os defeitos de todo mundo, mas não conseguimos ver o agir de Deus na vida do nosso irmão. E nos tornamos o pior tipo de cego, que é aquele que não quer ver. Porque é fácil apontar, julgar e condenar alguém. Mas Deus, ele se manifesta de uma forma simples na vida de pessoas. E quem está com a visão carnal mais aguçada do que a espiritual não vê. Não sente. Consegue entrar num culto como o de hoje e sair da mesma forma. Consegue estar num ambiente preparado, numa atmosfera de glória em que estávamos aqui na hora do louvor e que estamos aqui agora. E não consegue absorver nada, não consegue ver nada, não sente nada, não consegue derramar uma lágrima sequer aos pés de Cristo. A nossa visão espiritual, ela está danificada pela carnalidade que pulsa dentro do nosso coração, pela vontade daquilo que desejamos ser maior do que servir a Deus. Porque a vida do crente precisa ter um significado. Não é simplesmente você vir para a igreja, estar aqui num período de culto de aproximadamente 2 horas e achar que é só isso, que só de você vir aqui você vai ser transformado. Você precisa conseguir entender que você precisa querer ser transformado a ponto de você ter a visão totalmente transformada. Que a tua visão precisa ser totalmente transformada. Porque não adianta nada você vir todo domingo aqui, toda semana, mas não conseguir absorver nada do que as pessoas estão aqui buscando, tentam transparecer. Sabe, é ser muito medíocre, só querer viver uma vida de santidade aos domingos. É muito medíocre
para uma pessoa querer adorar a Deus somente um dia por semana. É muito medíocre para uma pessoa pegar a Bíblia para ler somente aos domingos no culto. É muito medíocre. Porque a nossa visão nunca vai ser transformada se você não insistir. Porque para quem usa óculos sabe, se você ao momento que tira o óculos volta tudo como era antes. Estou vendo tudo embaçado agora. Mas sabe qual que é o problema? Para uma pessoa como eu que tem o grau estabilizado, o meu grau desde quando eu uso óculos há 20 anos atrás é o mesmo até hoje. Se eu ficar 5 minutos sem o meu óculos, eu me acostumo. E já não me faz falta mais. Se você ficar uma semana sem vir à igreja, você se acostuma. Não vai te fazer falta mais. Se você ficar um dia sem praticar a leitura, não vai mais te fazer falta. Se você ficar um dia sem falar com Deus, não vai te fazer falta mais. Você se acostuma. O ser humano, ele é assim, ele é maleável, né? Ele facilmente se acostuma e se coloca em lugares, às vezes, que nem é para ele estar lá. Mas ele se acostuma. E o que acontece? A nossa cegueira espiritual só piora. Porque como não nos faz falta, para que você... Lá. Abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios. Segundo a Coríntios, capítulo 4. Tá voando, hein? Vamos voltar na mesma página, não sei se vocês estão igual a minha, no capítulo 3. Sabe, o que aqueles fariseus estavam passando naquele momento em que estavam julgando Jesus e ao cego, é que verdadeiramente eles não queriam ver a glória de Deus se manifestar através da vida daquele cego que havia sido curado. E muitos de nós também somos assim. A incredulidade às vezes entra dentro do nosso coração. A gente às vezes até recebe um puxão de orelha do Espírito Santo, mas não dá crédito. Não vê Deus através da vida da pessoa que está entregando. Pode ser perigoso isso. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, o 16 diz assim: Contudo, sempre que alguém se volta ao Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito Santo, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada dia mais parecidos com Ele. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a glória da nova aliança. O problema é que quando nós nos acostumamos a viver a nossa vida conforme a nossa vontade, nós lemos a Bíblia, mas não a entendemos.
E muitas vezes a gente vem à igreja, ouve a mensagem, mas não compreendemos. E isso é perigoso. Porque o que acontece conosco? Nós nos tornamos cegos espiritualmente. Porque a palavra de Deus, ela já não está sendo mais eficaz para nos moldar. A palavra de Deus, ela já não está sendo efetiva nas nossas vidas, quando estamos cegos espiritualmente. A cegueira espiritual, ela afeta principalmente ao crente que conhece o Evangelho. Já ouviu falar, sabe o que é certo e errado, mas não é transformado pela palavra. A palavra já não surte efeito na vida de quem está cego espiritualmente. Porque ela vem à igreja, ela participa do culto, mas ela não é transformada. A palavra de Deus, ela vem, ela bate e ela volta. Ela não vem e cai em uma terra fértil, onde essa semente, essa palavra vai germinar e vai gerar frutos de arrependimento, de transformação, mudança de conduta, vontade de fazer o que é certo, que o amor venha a ser multiplicado dentro de nós, que a vontade de amar o próximo seja indiferente de quem quer que seja o próximo. Quando estamos cegos espiritualmente, a palavra de Deus não surte esse efeito em nós. Nós lemos ela, mas não a entendemos. Sabe, antes de eu me converter, eu não conseguia ler a Bíblia. Uma, porque a tradução em que me foi apresentada era muito difícil, que era aquela Almeida Raiz. É difícil. Você lê e não entende de fato. Então eu não lia. E do que eu me alimentava? Do que as pessoas falavam para mim que era a verdade. E o que isso acontece? Qual é o risco que isso tem? De você ser enganado. Você é um cego, porque não entende a palavra de Deus. Mas não se importa em querer aprender para interpretá-la. Porque a interpretação da Bíblia é algo primordial para que você consiga entender o que Deus está querendo dizer com você. Isso é um livro, e como na escola, na segunda, terceira série, você aprende a interpretar. A Bíblia sem a interpretação é um livro que não vai ter utilidade na sua vida. Porque a interpretação básica da Bíblia é o que vai fazer você entender a vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas não vai adiantar nada se você não souber o que está escrito aqui. A palavra de Deus, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Porque com palavras difíceis, mas ao mesmo tempo fácil de entender. Vocês falam, esse cara está louco, como vai ser difícil e fácil ao mesmo tempo? Ele é um livro 100% humano, porque foi escrito por homens, mas ela é 100% divina, porque foi inspirada pelo próprio Deus. Então não há como você entender algo tão maravilhoso se não for em espírito. Porque a palavra por si só, somente ela aqui lançada ao vento, não vai ter eficácia sem intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. Porque Ele, junto com a palavra, é o próprio Deus agindo em nós. É importante que o crente hoje, o crente raiz, tenha a vontade, a sede de querer entender essas escrituras. Porque somente assim as escamas dos nossos olhos vão cair e nós não vamos ser alimentados por migalhas e sim por banquetes. Porque aquilo que nós podemos absorver da boca do outro é somente migalha, porque é aquilo que Deus quer falar através da palavra. Uma leitura sadia, dedicada, de noite, somente com a luz fraquinha, você lendo em comunhão com o Espírito Santo, é muito mais eficaz do que longas sessões de pessoas formadas e teólogos gigantescos. Porque a palavra de Deus, ela vem como uma faca e entra dentro do teu coração de uma forma em que você vai chorar sem saber por quê. Porque ela vai tratando o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E não adianta nada a gente querer se alimentar de migalhas.
Sabe, a palavra que eu ministrei na minha vida em uma igreja foi da Epístola de João, onde Lázaro via Abraão, junto com Abraão no seio de Abraão, o rico via e pedia para que ele ao menos molhasse o dedo na água e saciasse a sede dele. E Lázaro falava: não há como eu voltar, nem fazer o que você está me pedindo. E ele pedia: então ao menos deixe que eu volte e avise para os meus, para que eles saibam o tormento que eu estou passando aqui. E ele responde: eles têm os profetas, estão lá para fazer isso. Se eles não ouvirem os profetas, tão menos eles vão ouvir vocês. Sabe, Lázaro, quando ele estava na terra, ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico, ele tinha todo o banquete para ele, mas ele não quis. Hoje, nós somos ricos e temos todo o banquete para nós. Você vai preferir se alimentar ou vai preferir chorar e querer depois que somente molhe a ponta do dedo e alguém venha te refrescar no tormento? A cegueira pode nos levar a um abismo que queima dia e noite. O fogo arde e há ranger de dentes. Quem já ouviu alguém ranger os dentes? Que agonia que me dá isso aí. Bruxura, né, que fala? Bruxismo. Já tem bruxa, já não é legal. Brochura é caderno, né? Tem bruxa no negócio, já não é legal. Agora vocês imaginem o sofrimento de que seria alguém rangendo os dentes do seu lado e o chicote estralando. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Vamos ler mais Bíblia. No capítulo 4, diz assim, o título dessa leitura: Tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos são honestos e sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, apenas aquele que estão perecendo. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Foi o que eu acabei de falar, né? O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui que a palavra de Deus, para quem está perecendo, para quem não acredita, é como um véu. Para que você venha conseguir conjecturar isso que eu estou querendo dizer. No livro de Mateus, quando Jesus Cristo está no Calvário, pregado na cruz, e Ele entrega-se o teu espírito a Deus, Ele fala: está consumado. O que acontece? O véu, ele se rasga do alto até embaixo. O que isso simboliza? O véu do templo era o que separava o lugar santíssimo do lugar santo.
que era o lugar santíssimo? Antes de Jesus Cristo, nós não tínhamos livre acesso a Deus. Então, as nossas orações, as nossas entregas, tudo que queríamos entregar a Deus, era entregue aos sacerdotes, e eles levavam ao lugar santo dos santos, aonde era queimado e o incenso chegava até Deus. Resumidamente é isso. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo era um véu. E este véu simbolizava a distância em que o homem tinha de Deus. Esse véu separava o homem de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, hoje ela é traduzida em diversas línguas, na maioria das línguas. Ela é o livre acesso a Deus. A palavra de Deus, ela é a ponte até Deus. Hoje você pode ter a sua Bíblia aqui no Brasil em um celular, em um livro. Você pode levar ela para onde você quiser. Só que ao mesmo tempo que você pode ter ela, se você não quiser viver ela, é como se ela fosse um véu novamente. É isso que essa mensagem está querendo dizer. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Perecendo é estragado. Perecendo é morrendo. É o cego que não quer ver. Enxerga, mas não vê. Sabe ler, mas não entende. Às vezes até entende, mas não vive. Sabe interpretar, sabe ler, convence as pessoas com as suas palavras, mas não vive nada daquilo. A Bíblia, para alguém que sabe ler e interpretá-la, se não for um manual de vida, não tem serventia nenhuma. Só ler por si só não traz mérito nenhum para você. Você pode ter lido ela inteira várias vezes durante toda a sua vida. Se você não viveu o que está escrito nela, não adiantou nada. E para aquele analfabeto que não sabe ler, mas pegou um versículo dela e se abraçou a ele com toda a sua força e vive ele incessantemente, pode ser salvo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Teólogos vão perecer, mas um verdadeiro adorador não precisa nem saber ler. Até rimou, né? Vamos lá que tem mais uns versículos aqui. Ainda tem mais. Aleluia. Vamos lá em Mateus, no capítulo 13. Sabe, está se aproximando a nossa vigília. Uma coisa que eu fiquei meio chateado da última vigília aqui. Não, sinceramente, sério mesmo, de coração. Porque eu vi a entrega de todo mundo que se empenhou, se dedicou. Pessoal, todo mundo em comunhão, orando, jejuando, lendo a palavra. Sabe, como uma comunhão cristã mesmo. Foi lindo o mover de toda a preparação para a vigília. Mas no dia da vigília aqui, eu contei com os dedos as pessoas que são daqui da nossa congregação. Sabe? A grande maioria não veio. Tinha bastante gente, mas muitos visitantes. E eu fiquei triste com isso, cara. Eu fiquei de fato verdadeiramente triste. Porque
é algo que é feito espiritualmente para romper, sabe? Em uma vigília, você vive o sobrenatural. Deus, Ele te leva a um estágio mais alto e ao mesmo tempo mais fundo, se é que vocês me entendem. É o lugar onde você chora, onde você é curado, onde você vê pessoas sendo curadas, o perdão acontece, Deus, Ele desce e transforma a igreja. Mas a maioria não veio. É tipo o cego que não quer ver. Sabe o caminho, sabe o horário, mas estou cansado. Eu trabalhei o dia todo, eu não vou não. É isso mesmo. Vou nem falar o que eu tenho que falar aqui. Mas é verdade. Sabe, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém não, mas no dia da vigília, no sábado, é o dia que eu mais trabalho. Eu trabalhei 13 horas em pé. Eu estava aqui só o frangalho. Mas Deus, Ele me renovou de um jeito que eu saí daqui pulando. Eu nem consigo pular muito por causa do meu joelho. Gente, não desperdiça, sabe, o que Deus tem feito próximo de você. Sabe, a presença de Deus, ela passa, e se você não aproveitar, você perde. Sabe, é como a mulher do fluxo de sangue, viu Jesus em meio à multidão, e ela não perdeu a oportunidade de se esmagar, de entrar pelo chão, de se espremer entre os pés, para trocar somente na orla das vestes de Cristo. E algo que era uma doença para ela, que até afastava ela da comunidade, porque ela era vista como impura, ela foi curada. E no momento que ela toca na orla da veste de Cristo, Jesus para, sente e fala: quem tocou em mim? Os discípulos falam: Senhor, mas tem uma multidão em volta do Senhor, várias pessoas estão te tocando. Ele falou: não, essa é diferente. Essa verdadeiramente queria me tocar. E ele sentiu virtude saindo dele. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de tocar na presença de Cristo, não perdam. Peçam virtude para Ele. Porque isso não vai adiantar o quê, cara? A gente, mó luta para fazer uma vigília, cara. Jejuar quase 20 dias. Só que se a igreja não quiser viver isso. Não, né? Ufa. Quebrou, não fui eu, hein? Vocês estão entendendo o significado de enxergar verdadeiramente e de ser cego? Porque, pelo que eu conheço aqui, estou vendo, não tem nenhum cego aqui. Mas a gente não está querendo ver as coisas acontecer. Sabe, hoje vivemos os dias mais próximos da volta de Cristo. Como o Caio falou aqui, que o melhor foi a vinda dele, mais maravilhoso vai ser quando ele voltar novamente. Sabe por que aqueles fariseus e todos aqueles que perseguiam Jesus não aceitavam que ele era Cristo, ou muito menos viam a glória de Deus se manifestar através da vida dele? Porque eles criaram uma expectativa no Messias que via como um general, que via como um guerreiro, que eles, através da vida de Jesus, iriam derrotar o exército romano, iam tomar força novamente. Jesus Cristo, Ele veio para converter os nossos corações. Porque aquele povo queria guerra, queria morte. Jesus Cristo preferiu entregar a sua própria vida para que nenhum outro sangue precisasse ser derramado. Sabe, eles eram conhecedores da lei. Eram como se fosse hoje teólogos, professores da lei, professores da palavra, mas não viviam o que estava escrito nos rolos. Não viviam o que estava escrito. E é a grande diferença. Porque as simples pessoas que Jesus Cristo escolheu, os 12, não eram mestres, mas eram submissos e acreditavam que Ele verdadeiramente era Cristo. Sabe, a palavra de Deus,
Para você que perece, ela é novamente um véu entre você e Deus. Mas se você viver ela verdadeiramente, você vai enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Abre lá no livro de Mateus, capítulo 13. Eu já vou encerrar, tá? É a parábola do semeador. Conhece aqui a parábola do semeador? Então eu não vou ler ela inteira para não esticar muito, tá? Vou lá no 13. Então vai ser no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 13 também. E diz assim: é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, o seu coração não entende, e nem se voltam para mim, nem permite que eu os cure. É desse mesmo jeito que muitos vivem na igreja. Eles leem a palavra, mas não entendem. Eles escutam as pregações, mas não seguem. Eles fazem da sua vida aquilo que eles querem. E dessa maneira não permite que Deus os cure. Ser curado pela palavra não é um milagre somente em si, de fato. Ser curado pela palavra é ser transformado mediante a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra, ela nos cura a partir do momento em que queremos viver o que está escrito nesse livro. Não adianta a gente ouvir e não querer viver. A gente ler, mas não querer entender. Porque a palavra, ela só tem eficácia na vida do crente se ele quiser viver o que está escrito nela. Porque você vinha aqui querendo receber uma palavra de profecia na sua vida. Vou te entregar uma chave. Vou te entregar uma bênção. Deus vai te prometer isso, aquilo. Uma palavra motivacional. Eu vim aqui para confrontar. Jesus Cristo, Ele vem para nos confrontar. A palavra de Deus serve para nos ensinar, não é para massagear o nosso ego. A palavra de Deus serve para moldar o nosso caráter. Eu falei aqui da última vez que eu preguei, que a verdadeira intenção do crente não é ser uma versão melhor do que você é. Não, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Não. Você tem que ser uma versão parecida com Cristo. Você tem que se moldar à vontade de Cristo. Você tem que tentar se encaixar na doutrina de Cristo. Não é você falar, não, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem. Eu vou procurar uma igreja onde eu me encaixe. Você não é uma peça de quebra-cabeça, irmão. Você é parte do corpo. Você precisa saber que o pé, ele só tem a função de sustentar o corpo. Mas sem os dedos, ele cai. Cada um tem a sua função. Você não é um quebra-cabeça que precisa achar um lugarzinho onde você se encaixa. Todo o corpo humano é igual, tem 2 pés, 2 mãos, a não ser aqueles que são aleijados. Você precisa se inserir ao corpo de Cristo, se adaptar à vontade de Deus. Porque se você se acostumar a enxergar sem óculos, não vai dar certo. Fica de pé aí, igreja.
para a banda de louvor subir aqui. Nós ainda temos 10 minutos. Quem queria um reteté aí, um momento de louvor? Vamos orar um pouco. Fique em espírito de oração, igreja, não fica disperso, não. Sabe, foi pregado 2 vezes aqui consecutivamente a palavra do caminho de Emaús. O pastor tinha pregado, aí quando foi na outra semana, quem que pregou depois? Foi a Aline, né? A Aline também pregou a passagem do caminho de Emaús. E também fala sobre isso. Eu queria ler aqui para finalizar. Conversa não, igreja, vamos aqui, ó, na palavra. Abre a Bíblia de vocês aí no livro de Lucas, capítulo 24. Presta atenção aqui, já está acabando. Não deixa o diabo roubar nada de você, não. E diz assim, quero ler só o finalzinho. No versículo 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que eles seguiriam viagem. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam na mesa, e tomou o pão e o abençoou, depois que partiu-lhe e deu, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Sabe, aqueles discípulos, eles estavam indo a caminho de Emaús e eles andaram com o próprio Cristo durante esse caminho. Depois vocês leiam o capítulo 24 inteiro na casa de vocês. E a esperança deles era que Jesus verdadeiramente viesse num cavalo com uma espada de fogo e arrancasse a cabeça dos romanos. Porque chegou ao 3º dia em que Jesus disse que ressuscitaria. E não havia acontecido nada de magnífico. Então eles estavam com a expectativa de que verdadeiramente não iria acontecer nada, porque eles queriam ver guerra, ver sangue. Sabe, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, porque às vezes nós estamos doentes espiritualmente, porque não conseguimos enxergar verdadeiramente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes a gente quer complicar demais as coisas e Deus, Ele é um Deus simples. Nosso Deus, Ele age na simplicidade. É tão mais fácil obedecer do que sacrificar. Sabe? É que nem quando aconteceu com Naamã, que tinha lepra. Ele fez uma viagem longa. Ele não foi nenhuma viagem de um bairro ou de uma cidade. Ele saiu, ele se deslocou de um país para o outro, atrás de uma cura com o profeta. E foi uma viagem longa e difícil, porque eles não tinham carros, nem como locomover toda aquela comitiva. Então eles iam praticamente a pé andando. Então eu creio que deva ter sido bem desgastante. Quando ele chega na casa de Eliseu, do profeta, ele fala com o servo do profeta e o profeta nem sequer vai lá receber ele. Fala, vai lá no rio e mergulha lá, você vai ser curado. E a palavra de Deus fala que ele sai enfurecido e vai embora. Então ele não recebe aquilo. Ele vai embora. E os seus servos falam na linguagem de nós.
Os servos dele falam: se ele tivesse mandado você fazer algo difícil, você faria? E ele, como que se ele estivesse dizendo: sim, era isso que eu queria. Ele falasse que eu tinha que correr no deserto e que ele iria impor as mãos na minha cabeça e aí eu iria ser curado. Mas os servos dele falaram: então por que não faz o simples? Pula na água. O simples é tão mais fácil. Obedece a palavra. É tão mais fácil obedecer. Os frutos para aqueles que obedecem é tão melhor. Não tem dor, não tem sofrimento. Os frutos para aqueles que obedecem à palavra de Deus são tão mais lindos. Mas por que a humanidade quer o mais difícil? É tão mais fácil obedecer. É tão mais fácil viver o que está escrito aqui do que querer ir contra aquilo que Deus manda, do que querer se machucar, porque pela nossa própria ignorância só vai haver sangue, e esse sangue não vai nos purificar, porque tudo aquilo que a gente aprendeu neste mundo não é suficiente para nos salvar. O apóstolo Paulo, no caminho a Damasco, ele ia lá para prender os seguidores de Cristo e julgá-los à morte. Aonde que no caminho ele encontra com um feixe de luz, e dessa luz vem uma voz e fala: Paulo, por que tu me segues, me persegues? E ele fala: quem está falando? E repete: por que tu me persegues? Quem é você? Eu sou o Cristo, aquele em que você está perseguindo. Paulo era inteligente, Paulo era estudado, Paulo era um fariseu, estudioso da palavra, mas era cego espiritualmente. Precisou de fato ele ficar cego durante 3 dias. Para que ele pudesse verdadeiramente enxergar a vontade de Deus. E foi um servo de Deus, Ananias, que mesmo com medo, foi lá e impôs as mãos sobre Paulo, e ele voltou a ver. Nós temos que ser Ananias. Nós precisamos curar a cegueira espiritual dessa terra, levar a vontade de Deus, porque no começo, onde eu li que João, no livro de João capítulo 9, que Jesus, ele é confrontado pelos fariseus, eles se apegaram naquela cura, porque Jesus havia curado aquele cego num dia de sábado. Perante a lei de Moisés, no sábado, eles não poderiam trabalhar. E muitos ainda vivem assim, querendo viver debaixo da lei. A lei por si só há condenação, porque nós, como seres humanos, pecadores, não iríamos conseguir ser salvos mediante a lei. Por isso a graça de Jesus Cristo veio sobre nós, nos ajuda através do seu Espírito a conseguir, e pela nossa fé em Cristo Jesus, ser salvos. Hoje não é a lei que hoje é a fé que temos em Cristo. Mas aí você fala: não, então é somente eu vim para a igreja e ter fé em Cristo que eu estou salvo? Não é tão simples assim. O livro de Tiago também fala que a sua fé sem obra, ela é morta. A tua obra é proclamar o Evangelho. Você precisa fazer isso para a sua fé ter valor, para a sua fé ser eficaz.
Você precisa convencer aos que estão lá fora de que eles estão cegos. E eles precisam enxergar aquilo que você também está vendo. Feche seus olhos, igreja.